começando aí o nosso processo. Nossa aula é de uma leitura que não é, né, complexa, se a gente for tratar assim, é uma leitura tranquila, né? Não é talvez a melhor leitura que tu vai fazer no ano ou na vida, mas a compreensão de que uma leitura obrigatória ela tem pelo menos 3 funções diferentes, segundo o pensamento da URGS, é bem importante nesse momento. Um dos pensamentos uma das razões para escolher uma leitura obrigatória é porque ela é um livro absolutamente importante tematicamente. Isso vale aí para vários textos, como, por exemplo, o A Ponciá, que a gente falava na semana passada. A Ponciá é um texto tematicamente importantíssimo e esteticamente muito bem feito. Os capítulos o caderno de memórias coloniais é um texto tematicamente muito importante e é muito bem escrito, não temos nenhum problema a respeito disso. Em alguns momentos, as leituras obrigatórias elas foram vinculadas a uma questão estética, ou seja, tu pegava um livro que era absolutamente obra-prima. Vamos lá, Dom Casmurro, A Educação pela Pedra, Os Contos do Guimarães Rosa, e a gente poderia colocar nessa seara aí, se a gente compreender direitinho, que a gente já fala daqui a 2 semanas, como eu falava antes, os papéis avulsos, do Machado de Assis. Falar um... tá, desculpa. Claro, posso falar mais devagar. É que assim, eu sou meio... eu tô à base de café, né? Então, acaba indo mais rápido a coisa. Mas é só me dar um toquezinho aí que eu falo mais devagarzinho. Mas estou falando das leituras que já foram, né? Não das que nós temos. Então, eu tenho um tipo de leitura que é escolhida por uma dimensão temática. Eu tenho um tipo de leitura que é escolhido por uma dimensão estética, e eu tenho um tipo de leitura que é escolhido pela dimensão social. Então, claro que o social entra no tema, mas aqui eu estou trabalhando com uma outra área do conhecimento da literatura. A literatura se divide fundamentalmente em 4 áreas de conhecimento dentro da literatura, a teoria da literatura, a história da literatura, a crítica literária e a literatura comparada. Bom, e aí a quinta, que é uma coisa meio exótica, que é a teoria da recepção. Então, todas as vezes, então são 5 divisões, se a gente somar essa quinta, todas as vezes que a gente trabalha com a dimensão da teoria da recepção, a gente está se preocupando não só com quem está lendo, mas também com quem está escrevendo, que tipo de recepção, que tipo de voz esse livro dá. E é justamente isso que a gente tem quando a gente encontra a Conceição Evaristo na lista, e é justamente isso quando a gente encontra a Maria Firmina dos Reis na lista. Então, a primeiríssima preocupação, a primeiríssima consciência que a gente tem que ter quando fala ali sobre a Úrsula, é que a Úrsula não está na lista de leituras obrigatórias por ser o melhor romance romântico do Brasil no século XIX. Não é essa a preocupação e não é esse o elemento fundamental que levou esse livro para a lista. O que leva esse livro para a lista é o reconhecimento acadêmico de uma universidade federal que produz conhecimento de botar 40, 50 mil pessoas em contato com uma obra que ficou 100 anos desaparecida. Que ficou 100 anos desaparecida fundamentalmente porque é obra de uma escritora e uma escritora negra do interior do Brasil. Então, essas 3 coisas somadas fazem com que esse livro ganhe uma dimensão de representatividade, de voz, aquela coisa que a gente fala de lugar de fala dentro de um contexto. Então, a preocupação ou a motivação número 1 da URGS não foi escolher um livro que fosse super legal. Super legal é o São Bernardo. Super legal são os contos do Machado de Assis, especialmente alguns mais do que outros, mas quando a gente falar dos contos eu vou tentar mostrar a vocês que eles têm uma dimensão de totalidade ali, Super legal sei lá, Dom Casmurro, mas a Úrsula não é um livro super legal. Não é um livro... A gente tem uma brincadeira no grupo de professores, quando a gente olha um filme, uma música, um lugar e tal, um restaurante, e a gente diz assim, é honesto.
O livro é honesto, ele não é um livro desgraçado. Dá para ler, é tranquilo, né? Tem algumas coisas que são rebarbativas, não sei se você entende essa expressão, que sobra, né? Especialmente porque, e eu vou levantar isso na minha aula, né? Porque o estilo que a Maria Firmina imagina que ela deva utilizar para escrever acaba fugindo um pouco, né, do elemento central que ela deveria ou que ela poderia ter explorado mais. Mas isso é uma questão de expectativa, né? É um livro muito adequado ao século XIX e à maneira que se escrevia no século XIX. E não esqueçamos que o século XIX e o final do século XVIII se não recheado, pelo menos tem alguns bons exemplos, né, de escritoras, né, muito importantes, né, como, por exemplo, a Jane Austen, como, por exemplo, as três irmãs Brontë, né, a Emily, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, como, por exemplo, né, as escritoras como Nízia Floresta no Brasil, que são nomes talvez não tão conhecidos, mas que são nomes relevantes dentro desse contexto de reconhecimento, né, do papel da mulher. Então, nossa aula de hoje é uma aula voltada aí para falar um pouquinho sobre a Úrsula. Óbvio que eu vou dividir, né, nossa aula em três partes fundamentais. Uma primeira parte apresentando a autora e a importância da obra, o que vai pegar o prefácio. Uma segunda parte passando o enredo, né? Eu sou meio preciosista com a questão do enredo, acho que a URGS, acho não, eu sei que a URGS, né, cobra essas dimensões de enredo, então a gente vai passar slide por slide, capítulo por capítulo, e depois a gente faz uma síntese fechando todos os elementos que a gente trabalhou. Então, são essas três partes fundamentalmente, né? Eu já incorporei as questões de leituras obrigatórias dos últimos 2 anos nos slides, então, para ficar mais fácil de vocês terem acesso, né? Então, tá de boas ali. Tá aí a Maria Firmina, tá aí a capa do Úrsula. Tem uma coisa que já foi cobrada, mas enfim, vale a pena a gente repetir, que assim como o Almeida, em 52, quando escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, não colocou na capa do livro, não colocou no livro o seu próprio nome, a Maria Firmina, quando publica a primeira edição do Úrsula, não coloca o seu nome. O Almeida assinou como um brasileiro, e a Maria Firmina, né, 7 anos depois, assina como uma maranhense, estabelecendo também essa questão, né, de ser uma obra da província, uma obra provinciana. Tá? Nós não temos fotografia da Maria Firmina, nós temos fotografia de um cara que morreu em 1852, como o Álvaro Azevedo, né? Castro Alves, que morreu em 72, também foi fotografado, mas a Maria Firmina, que morreu em 1917, não tem nenhuma fotografia, o que já demonstra aí, né, o status ou a importância desta escritora no cenário cultural da sua época. Ok? Mas esse é um desenho talvez dos mais próximos, né, da representação que ela tinha. Botei aqui alguns dados biográficos, o que me importa é que tu entenda que ela é uma filha bastarda, que ela é uma mestiça, né, que vai acabar morando com um tio, uma tia, e aí então vai ser educada por um primo, e esse primo é um gramático, vai ensinar português para ela, e ela vai se tornar então professora e vai passar num concurso público, né, para professora. Tem um detalhezinho sutil que a URGS poderia explorar, acho que não é assim super importante, mas a Maria Firmina foi a primeira professora do Brasil a construir uma escola mista, né, uma escola onde meninos e meninas estudavam juntos, né, então isso em 1880, década de 80. A escola durou 2 anos, porque a pressão familiar de não, como é que pode, meninas e meninos não podem ficar juntos, vai dar problema. E ela vai colaborar, e de todos os jornais que eu queria que tu entendesse que ela colabora, o que mais me chama a atenção é a Pacotilha. A Pacotilha era e foi o mesmo suplemento cultural que lançou as Memórias Antimilícias, né? Então acaba sendo muito interessante essas semelhanças entre Maria Firmina e Manuel Antônio de Almeida. Todas as diferenças do mundo entre os dois, mas tem algumas semelhanças. Tá? Morre pobre, morre cega, né? Já em 1917, já nessa época que antecipa aí, né? Pensa que no Rio de Janeiro estava acontecendo a exposição do Tarsila do Amaral e a Maria Firmina morria absolutamente no ostracismo, ninguém sabia quem ela era, ok? Cuida um pouquinho, né? A URGS pode trabalhar com essa questão de contexto, então cuida um pouquinho. A Maria Firmina não é a primeira escritora do Brasil, ela é a primeira escritora negra do Brasil, tá? Então,
A questão já existia uma literatura na década de 50, e nessa década que começa, né, com a Anísia Floresta, Dedicação de uma Amiga, que é o primeiro texto feito por uma mulher no Brasil. Legal, primeiro romance, né? A gente tinha poesias anteriores a isso, né, que eram... ah, eu tô lendo uma pergunta aqui. Tá, depois eu respondo, tá, Júlia? Não, Janaína. Ah, Pessoal, então, nós temos aí uma década, né, muito importante em relação a essa ideia de termos escritoras. Nos Estados Unidos, a Harriet Stone escreve A Cabana do Pai Tomás, que é um dos livros mais importantes para demonstrar a relação do branco e do negro e fazer uma espécie de conscientização sobre, né, como os negros do Sul eram tratados. O Lincoln chegou a escrever que se não fosse a Cabana do Pai Tomás, não haveria a Revolução, né, de 65 e não haveria a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Vocês devem ter visto um filme chamado 12 anos de escravidão, baseado num livro de mesmo nome, história de um negro do norte que é preso, nasce livre, mas que acaba sendo preso e é levado para o sul e fica lá até 65, até a abolição, evidentemente, né, de 53 a 65, por isso os 12 anos de escravidão. No Brasil, em 59, mesmo ano da Úrsula, nós temos lá As Trovas Burlescas, de Getulino, que é uma obra do Luiz Gama, que a gente já falou aqui numa questão comparada com Castro Alves. E o Luiz Gama nasceu livre, mas foi vendido pelo pai, né? Então, assim, família bem legal. O pai vendeu o menino como escravo, ele ficou escravo muitos anos até conseguir a alforria. O Alencar, né, que a gente não é nenhuma novidade, que era um escravocrata, que era um racista, enfim, né, ele escreveu as cartas de Erasmo para o imperador e ele defende, então, nessas cartas a dimensão da escravidão. Um dos textos mais fenomenais, assim, possantes, né, é do Macedo. Lembra do Macedo, aquele escritor que escreveu a Moreninha, então, um escritor delicado, meiguinho, e ele escreve, então, As Vítimas Algozes. Olha como o título já é interessante, é instigante, e o Vítimas Algozes, que são 10 anos depois do Úrsula, ele trabalha na ideia da tentativa ou da necessidade de abolir a escravidão no Brasil. Por quê? Porque os negros são uma péssima influência para os brancos. Então, não é abolir a escravidão porque é errado escravizar, mas é porque os negros são uma péssima influência para os brancos. Então, nós temos uma série de obras, né, que de alguma maneira tematizam isso de um jeito ou de outro. Evidentemente, mais de outro do que de um, né, que é o jeito que a Maria Firmina vai trabalhar. Ok? E eu queria começar o livro olhando com vocês um pedacinho do prólogo. Eu não botei todo ele aqui. O prólogo já caiu na prova da URGS, tá? No primeiro ano, 2019, mas de qualquer maneira pode voltar. Então eu vou destacar o que caiu e vou destacar o que não caiu e poderia cair, tá? Que eu acho que é o que mais importa. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresenta o leitor. Percebe então que é um diálogo direto do autor com o leitor, ou da autora, porque é dito que é de uma maranhense, então tem uma marcação de feminino ali que é importante. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Então, apesar, né, das reações que serão indiferença e ironia, ainda assim eu me dou o trabalho de publicar. E ela explica, né, a vaidade, né, e nem o amor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais, ou seja, ela afirma que ela não lê em outras línguas, o que era tipo quase que obrigatório nesse momento, né, para ser um intelectual, e pouco lida, e seu cabedal intelectual é quase nulo. Então ela sabe que o livro não vai ser reconhecido, ela já anuncia isso no prefácio, porque é feito por mulher, e uma mulher que só lê português, e uma mulher que não tem a conversação dos homens ilustrados. Então, por que o publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa, e mais ainda, por esse amor materno que não tem limites, que tudo desculpa, que os defeitos, os achaques e as deformidades do filho. E gosta de enfeitá-lo, de aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. Isso foi o que Carlos cobrou, né? Então, a ideia do feminino e a ideia de que existe uma consciência no prefácio de estabelecimento, né, dessa dificuldade que ser mulher no Brasil acarreta para a produção cultural.
O que ela não cobrou ainda, eu trago agora. O nosso romance gerou a imaginação e não o soube colorir nem aformosentar, ou seja, ele tem defeitos, diz a Maria Firmina. Deixai, pois, que a minha Úrsula tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem enfeites, e aí, claro, é a minha Úrsula a obra, né? Nem enfeites e louçanias da arte, caminhe entre vós. Não a desprezeis, antes amparai-a nos seus incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias, que talvez com essa proteção cultive mais seu engenho. Se vocês. É quase um pedido de youtuber aqui. Se vocês derem like, eu vou poder produzir outros livros. Se vocês me suportarem, me apoiarem, né, me derem suporte, eu vou conseguir produzir outros livros. Ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras que, com imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. Ou seja, me apoiem, né, valorizem o livro que eu escrevi, porque assim eu posso escrever outros. Ou outras pessoas podem se inspirar na minha obra e estabelecer, né, as suas próprias obras. Outras mulheres poderão escrever as suas obras. Então tem esse duplo papel, né, o livro e o prefácio. E é justamente isso que em 2019 eu descobriu. Então uma questão que tu não precisava abrir o livro para responder, ou melhor, tu podia abrir só o prefácio. O romance Úrsula foi publicado no Maranhão em 59, bem histórico, bem estética da recepção, sob o pseudônimo de uma maranhense, e quase não se tem notícia de sua circulação à época da publicação. Recuperado na segunda metade do século XX, só então o livro passa a ser reeditado e minimamente debatido no meio literário, leia-se literário aqui acadêmico. Então, sim, é verdade. Nas primeiras páginas do romance, uma voz que pode, e não é obrigatório, mas que pode ser lida como a da autora, apresenta a modo de prólogo seu livro ao leitor, consciente das limitações que seriam impostas a ele por ter sido escrito por uma mulher brasileira de educação acanhada. A circulação limitada de Úrsula dá mostras de que associa... Ah, bom, sim, né? E a terceira diz que a circulação limitada de Úrsula dá mostras de que, associadas ao valor estético, ou seja, para além do valor estético, fatores como classe social, pobre ou rico, né, gênero, homem e mulher, raça, branco ou negro do escritor, também participam da definição do cânone, ou seja, é óbvio que um homem branco rico tem mais chance de ser publicado do que uma mulher preta pobre. Né? Então, esse jogo, né, mostra que o nosso cânone, ou seja, aquilo que se lê, aquilo que é considerado a formação da literatura brasileira, depende também de elementos que são extraestéticos, ou seja, a questão da classe social, do gênero e da raça. Então, uma questão que não falava do romance em si, falava fundamentalmente da construção, né, de por que esse livro é importante. Então, questãozinha básica bem importante. Deixa eu ler agora aqui a questão. Assim, ó, trazer outros autores que não escrevam em português. Bom, a porteira está aberta, né? A porteira está aberta e agora pode aparecer. Agora, comparar esses outros autores, né, com os textos brasileiros é mais complicado, porque uma coisa é tu falar de Shakespeare, Cervantes, Dante, Homero. Outra coisa é tu falar de Jane Austen. Outra coisa é tu falar de Emily Brontë. Acho que seria bem mais complicado, então, essas comparações. E, de novo, nem acho que eles possam comparar, ou, né, a comparação vai ser uma coisa mais restrita, né? Então, acho que é mais fácil comparar, né, a Maria Firmina com as outras escritoras mulheres da lista, mas ainda assim acho mais fácil ainda comparar, e a gente vai trabalhar isso na revisão e nos pré-provas, né, comparar a Isabela Figueiredo com a Conceição Evaristo pela época que as duas escrevem, enfim, tem uma certa proximidade aí. Mas toda comparação é válida e toda reflexão sobre isso eu acho que é legal e eu acho que é importante. Beleza, passamos para o enredo. O livro começa com um capítulo, e eu fiz essa experiência no colégio, claro que a gente não vai fazer essa experiência aqui, eu li o capítulo 1 inteiro com os alunos, né, para vencer aquela coisa que muitos alunos diziam assim, claro, no segundo ano, no passado, né, que é assim, ele é chato. Sim, óbvio que ele é chato, como seria a Jane Austen chata, como seria a esqueci o nome dela agora, do Frankenstein, seria chata. Por quê? Porque não é o estilo que a gente está acostumado a ler na modernidade. Então, na verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Não é o estilo moderno, o jeito que a Jane Austen, né,
esqueci o nome dela, mas enfim, a Emily Brontë, todas as outras escritoras e escritores, Dostoiévski, que pode ser chato para alguns, Flaubert certamente é chato para muitos, Zola é chatíssimo, né, com Germinal, e todas elas são obras importantíssimas. Então, eu li com os alunos para ir destacando e mostrando que, apesar de tudo, o livro tem qualidades. Então, o livro abre numa grande angular, ou seja, não seria estranho uma comparação com o cinema, né? A ideia de grande angular, ou seja, de escrever uma coisa grande e ir focando, dando zoom até chegar no ponto nevrálgico, não foi inventado pelo cinema, foi inventado pela literatura. Claro que é mais famoso tu encontrar isso no cinema hoje, então não seria estranho usar a expressão técnica cinematográfica, mas justamente por isso. O livro começa com uma grande angular de descrição da grandiosidade do sertão brasileiro. Podemos imaginar ainda que não fale que é o sertão maranhense, porque ela fala que é uma maranhense escrevendo, mas não diz onde é que a história se passa, nunca. Mas descreve a praia, descreve a pampa, eles chamam de pampa, mas enfim, né? Os campos, os bosques, e no meio disso surge um personagem. Então, cuida, porque esse capítulo 1 ele vai apresentar esse paralelismo é muito importante. Surge um personagem, ele está blasé, ele está andando a cavalo, ele usa luvas, pensa no Nordeste, usando luvas, então ele é chique pra dedéu, e ele está com a cabeça baixa e completamente, né, desligado do mundo. Ele nem percebe que o cavalo está muito cansado e que morre. Então, a cena inicial é a morte do cavalo. Fundamentalmente é isso. Só que um cavalo pesa aí 400, 500 quilos. Quando o cavalo morre, ele cai. Ao cair, ele cai por baixo do cavalo e ainda bate a cabeça. Fica preso embaixo do cavalo e bate a cabeça. Está fadado à morte, uma morte bastante estúpida, mas uma morte, né, que, enfim, né, não é absurda do ponto de vista formal ou histórico. Legal. Pausa, nós temos essa cena, e aí começa lá na estrada, bem longe lá na estrada, né, um ponto negro. E nesse comenos alguém despontou longe como se for um ponto negro no extremo horizonte. Então tu percebe que ela pontua este ponto negro que se aproxima, e esse jovem negro que está trabalhando, que está indo buscar água, esse jovem negro, né, ele poderia olhar para um senhor branco de luvas, inclusive, e dizer assim, não conheço, não devo nada, não tenho nada a ver com isso, e ir embora. E ele não seria condenável por isso. Mas esse jovem negro, não. Esse jovem negro, ele era um homem bom. Por isso que chama duas almas generosas. E o mísero sofria porque era escravo. E é isso que eu queria que vocês percebessem, né? O livro é mais importante por causa dessas pequenas inserções que o narrador faz. E o mísero, o personagem negro, sofria porque era escravo. Então, e a escravidão não lhe embrutecera a alma. Então eu tenho um comentário que é de opinião. É normal que os escravos sejam embrutecidos, mas este era escravo e, apesar disso, tinha sentimentos puros, tinha um coração intacto, né? E esse coração foi lá e ajudou o homem branco, né? Tira o homem branco debaixo do cavalo, salva, né, esse homem. E aí tem uma cena que me chama muito a atenção, que eu acho que eu não botei aqui, eu não botei aqui. Mas enfim, que aí esse cara tá meio acordado, meio desmaiando, né? A gente não sabe o nome desse homem branco, a gente sabe quem é o Túlio, porque ele se apresenta, o negro, chama-se Túlio. E ele, então, o narrador vai dizer, né? As almas generosas são sempre irmãs. Ali formou um Batman e Robin, né? Diretaço, assim, né? Bruce Wayne e Grayson funcionando muito bem. Então, o que acontece? Acontece que as duas almas generosas são sempre irmãs. É essa ideia que vai ser percorrida ao longo de todo o livro, até o capítulo 18, que é o capítulo das grandes mortes do romance, né? Então, em toda essa parte do livro, a gente tem essa dinâmica das duas almas generosas, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, especialmente no capítulo 9. Mas tem um momento que é bem interessante, porque o Túlio, né, o homem branco, ele dá a mão pro Túlio, ele vai apertar a mão do Túlio. E o Túlio pega a mão, vira e beija a mão desse homem branco, que é o gesto natural. E ele tira a mão, né? Dia virá em que homens reconheçam que são todos irmãos. Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo. Ou seja, ele
esse homem branco é um abolicionista, esse homem branco é um progressista, esse homem branco provavelmente seja vegano, esse homem branco ele é um cara, né, tem todos os, aspas, defeitos da esquerda moderna. Então, essa ideia, né, de liberdade total aparece nesse homem que é branco, e essa ideia de que a escravidão não embruteceu o homem negro aparece nesse homem que é negro. Esse é o ponto central do livro. Então, o homem negro como paradigma moral. Então, é na comparação desses dois seres que tu vai ter a moralidade do livro. Ambos são bons. E não esquece que o livro é maniqueísta, ou seja, se eu tenho esses dois que são extremamente bons, eu vou ter, claro, o contraponto lá com um cara que tem um nome muito bonito, chamado Fernando, tá? Então, que vai ser o mal, né? A dimensão do mal extremo ali dentro da obra, ok? O Túlio leva esse homem que não tem nome, ele não conseguiu dizer o nome, meio desmaiado, acorda e dorme de novo, enfim, para casa onde ele é escravo. Esta casa tem 4 pessoas, ele, uma outra escrava velha chamada Susana, uma mulher paralítica, então é uma situação bastante complicada, chamada Luísa, e uma jovem muito bonita que cuida da mãe, chamada Úrsula. Daí a nossa Úrsula do título. 2 anos seguidos, 19 e 20, a URGS fez a pergunta capciosa. Quem narra o livro é a Úrsula e a Úrsula é uma negra. Então cuida. Não. O livro fala sobre escravidão, o livro tem personagens escravos muito importantes, mas o livro não tem como ponto central a abolição. O ponto central é uma história de amor entre um jovem branco e uma jovem branca, ok? Então, a Úrsula e o Tancredo, né, que é o nome desse rapaz branco que vai aparecer depois, eles são brancos, né, mas bons. Mas tu pode botar uma pimentinha aí. São brancos, mas bons. Beleza. Mas a Úrsula tem escravos. A Úrsula não abriu mão dos seus escravos, né? Então, mas ela precisa por causa da mãe paralítica. Beleza, mas ela não podia ter libertado os escravos ficarem para ajudar ela e ela pagar um pequeno salário. Mas, enfim, né? Então a gente pode perceber que nos anos de 1859, essa relativização da liberdade é bem complicada. Então, o Tancredo está lá, ele não tem nome ainda, né? Tá lá delirando, e no seu delírio ele fala o nome da Adelaide, o que é uma cena muito parecida com a Iracema. Cuida que esse livro é antes da Iracema, tá? E o Alencar não leu esse livro, é só uma coincidência. Mas tem um momento em que o Martim, protagonista da Iracema, entorpecido pela Jurema, que é a droga que eles tomam lá na tribo da Iracema, ele fala de uma mulher branca, de uma noiva branca, e Iracema fica meio enciumada. E é justamente isso que acontece aqui também, né? Justamente porque é uma espécie de tropos, que é um nome técnico para isso, né? Essa repetição de um esquema narrativo. E nesse esquema narrativo, a menina com ciúmes, porque ela, nessa altura, já se apaixonou pelo rapaz de quem ela está cuidando. E ele, evidentemente, já está apaixonado por ela, porque ela o está cuidando. Então, também tem aqui uma espécie de perpetuação dos papéis dentro da sociedade. Ok? Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele delira, ela sente ciúmes, e quando passam-se alguns dias, né, o rapaz já está melhor, beleza, saiu do perigo, e dá dinheiro para o Túlio comprar alforria. Não fica claro se ele dá o dinheiro direto para a Luísa, se o Túlio pega o dinheiro e paga a Luísa, enfim, essa parte não diz, simplesmente, né, diz lá que ele vai comprar sua alforria. A Luísa pior e a Úrsula, né, fica ali se sentindo meio abandonada. E aí a Úrsula tem uma questão que, né, depois vai aparecer outras vezes, mas toda vez que ela tá meio mal, ela vai pra mata, ela mora numa choupana, numa cabana, e ela vai pra mata e sob um jatobá, que é uma árvore muito grande, né, ela tá lá, né, devaneando. É o espaço de meditação da jovem Úrsula, que mora só com a mãe, não tem pai, sozinha, blá, blá, blá. Beleza. É lá que o rapaz a encontra, né, e diz pra ela assim, pai, eu te amo, eu quero ficar contigo, mas antes disso eu tenho que te contar uma coisa, eu tenho que te contar a minha história. E aqui vai uma dica para os meninos, especialmente, né? Vai uma dica que é assim, ó. Não, né? Não precisa tu contar a história de como tu perdeu a tua última namorada pro teu pai para que a próxima namorada dê certo.
Mas é isso que o Tancredo vai fazer a partir do capítulo 3. Na verdade, começa no capítulo 4 mesmo, né? Mas ela vai dizer assim, olha, eu vou ter que te contar essa história porque eu quero ser completamente transparente contigo, né? E então, né, diz lá, eu vos amarei agora e para sempre, com a força do meu amor, puro e intenso, que zombará de qualquer outra oposição, de onde quer que parta. E é justamente, né, essa ideia que a Úrsula evoca ao responder para ele, na questão do amor, que já antecipa. O livro é cheio de antecipações, né? Porque a gente sabe, a gente já leu o livro, a gente sabe que lá na frente o Fernando vai, né, questionar esse amor. E ela poderia ter dado um pé na bunda do Tancredo e resolveria uma série de problemas. Ninguém morreria. Mas não interessa de onde parta. O amor dela é para Tancredo. Bom, então o que vai acontecer? Eu botei ele em cima da primeira linha para vocês terem esse esquema, para não perder o foco, né? A história, o livro, ele é pequeno, mas de qualquer maneira, grande parte dele se passa em flashbacks, né? Então, continuam na mata, estão parados naquele lugarzinho. Ele conta a sua vida. Cursou Direito em São Paulo, saudades da mãe, o pai era muito opressor, né? Então tem essa figura de piano aqui e ao mesmo tempo tem essa questão, né, do Tancredo se relacionar problematicamente com o pai, o que significa, questão da URGS, se relacionar problematicamente ou aparecer a problematização do patriarcalismo, ou seja, é o pai que manda. Para a gente foi o pai que mandou ele fazer direito em São Paulo e não no Recife, que seria mais perto, né? Aspirando uma carreira política, porque o direito do Recife dava mais dimensão política, o direito de São Paulo dava mais dimensão política, o direito do Recife dava mais dimensão científica, né? Mas enfim, a mãe, quando ele volta da faculdade, a mãe tinha acolhido uma prima, aqui é cheio de primos e tal, né? Uma sobrinha órfã, e ele se apaixona pela sobrinha. Percebe que o Tancredo também é um carente, né? Qualquer mulher que ele olha, ele se apaixona. E aí, então, era essa tal da Adelaide. Ele quer casar com a Adelaide. O pai diz que não, porque ela não tem a classe social deles, né? Fundamentalmente, essa é a grande questão. E, sem falar nisso, né? O pai tem planos para o Tancredo. Ok, fica aquela coisa, fala com teu pai, eu falo, tu fala, né? Mãe pede pro pai. E aí, então, tem um diálogo tenso da mãe, que não tem nome, da mãe do Tancredo com o pai, que também não tem nome, atenta para isso, né? O pai e a mãe do Tancredo não têm nome. E depois o próprio Tancredo vai falar com o pai. Lá no capítulo 5 aparece esse diálogo com o pai, né? E o pai concorda com ele, ou melhor, permite, tá? Faz o seguinte, ano sabático, tu vai, né, ficar um ano longe de casa, se daqui a um ano tu ainda quiser casar com ela, eu deixo tu casar. Ele tenta, né, dizer pro pai, tá, mas deixa eu casar com ela e aí eu vou pro emprego que tu me conseguiu. E assim, não, tu vai fazer do jeito que eu tô falando, tá? E aí, então, essa é a situação. Tancredo vai ficar um ano longe, quando voltar pode casar com a sua noiva, Adelaide. Legal. O problema é que ele se despede, é só isso que vai aparecer ali no capítulo, né? Ele se despede, conta para a mãe a condição, bababá, bibibi, ok. E aí, no capítulo 7, ele vai mostrar, vai contar. Olha quanto tempo ele está contando essa história, do 3 ao 7. Vai contar a sua ausência, o rareamento das cartas, né? Ele começa a receber menos cartas, ele fica doente e ele recebe uma carta que a mãe está muito doente. E aí, quando ele consegue finalmente voltar, né, a mãe já tinha morrido. Quando ele chega em casa, então, é que vem o baque, vem o plot twist. Né? Distraída, no meio de tão opulento esplendor, afagava meigamente as penas de seu leque dourado, adornava um rico vestido de seda cor de pérolas e no seio nu, seio é o decote, tá? Não vai pensar bobagem, ondeava ali um precioso colar de brilhantes e pérolas e cabelos, e os cabelos estavam enastrados de joias de não menor valor. Mas ela, então ele se joga aos pés dela, Adelaide! E aí, então, ela olha para ele fria e diz, Tancredo, respeitai a esposa de vosso pai. Ou seja, aqui tem uma semelhança, ao contrário, mas uma semelhança, né, com o Hamlet, já que lá era a mãe, aqui, né, é a noiva, mas enfim, né, o pai tinha casado com ela muito pouco tempo depois da morte da esposa. Ok, pausa tudo, né, fecha tudo, porque o Tancredo sai desesperado, né, brigou com todo mundo e foi embora, voltou para o seu trabalho, né,
na comarca de Pontinhos, como sempre aparece. Acaba a história, a Úrsula beija a mão dele, ele beija ela, a mão, evidentemente, né? O primeiro beijo vai ser só no capítulo 18, e aí então termina a narração, ok? A Luísa, né, acha estranho que a filha demorou para acordar, mal sabia que ela já estava na rua há muito tempo, né, ela não mente para a mãe, eu estava lá na mata, e aí o Tancredo vai embora, aquela coisa toda, o Túlio vai embora também, porque comprou alforria, e o Tancredo entra no quarto da Luísa para pedir a mão da Luísa em casamento. Legal. Só que a Luísa, tá, antes de tu falar qualquer coisa, antes de tu me pedir qualquer coisa, eu tenho que te contar a minha história. E aí vem a história da Luísa. Eu queria que vocês percebessem a semelhança que vai ter aí nessas duas histórias. A Luísa, ela acabou casando com um homem chamado Paulo. Era um homem de condição inferior, a família não gostou que ela casasse, mas diferente da família do Tancredo, né, ela foi permitida casar. A fazenda de Santa Cruz era a fazenda dela, né, então nessa divisão de herança e tal. E esse homem foi um casamento infeliz. Então todos os homens do livro, salvo Tancredo e Túlio, são do mal. Tá? Atenta para isso, todos os homens do livro, salvo Tancredo e Túlio, são do mal. Então o Paulo era do mal, traía a esposa, jogou, né, com o dinheiro da esposa, perdeu, né, aquela coisa que aparece também em vários romances. E aí o que acontece? O irmão da Luísa compra as dívidas, né, assassina, manda matar ou mata, né, o Paulo e bota a Luísa e a filha numa casinha e diz, ó, fiquem aí, pronto. Deixa 2 escravos com ela, o menino, na época, Túlio, né, porque essa história se passa já uns 8, 10 anos, e a Susana, e acaba a sua história. Então percebam de novo a ideia do marido negativo, do marido ruim, e percebam também a noção, né, do estabelecimento de uma ideia do masculino como negativo o tempo inteiro, tá? E a questão da classe social que aparece ali. Vai cair nossa conexão e a gente volta daqui a um minutinho, ok? Pessoal, então, né, tem um detalhezinho que eu não falei, eu acho que vale a pena comentar, né, que é o fato da Úrsula nunca ter visto esse tio na vida, o que é conveniente, né, para a história acontecer. Percebe que o flashback da Luísa é bem pequenininho, é só o capítulo 8 que explica quem é a tal da Luísa B. Tá? Bom, na sequência ali, né, o Tancredo pede para casar com a Úrsula, e aí vem a questão, agora que ela acabava de reconhecer no mancebo convalescente seu primo de distinto nascimento. Aqui tem um problema que sabe que eu sou neurótico, né, com teorias conspiratórias, e eu fico meio preocupado. Vai ter depois slides que explica isso melhor, mas eu queria que tu entendesse assim, ó, pensa comigo uma coisa bem simples. A filha da tia da minha mãe é o que minha? Conseguiu localizar? A filha da tia da minha mãe. Evidentemente que a filha da tia da minha mãe é prima da minha mãe. Mas como é que chama essa pessoa em relação a mim? Também chama prima. Então, o que acontece é que a palavra prima é uma palavra que tem um uso muito amplo. Tive alunos e já vi textos de pessoas importantes dizendo assim: ah, olha só, então o Tancredo é filho do Fernando. Não é, não faz o menor sentido, nem narrativo, nem da fábula da história. Então, não. Então, eles são primos de alguma maneira lá, que o livro não diz. Precisava ter colocado que eram primos? Não, não precisava. Podiam ter explicitado que era primo, mas não era filho do Fernando? Podia. Mas, enfim, né, aquelas pequenas falhas ou aquelas pequenas falta de revisão, inclusive, né, dentro do texto, ok? Então, isso dito e suposto, continuamos ali capítulo 9, o capítulo que não foi cobrado ainda, e é um capítulo importante, então cuida. O Túlio vai se aproximar, vai se afastar, né, junto com o Tancredo, ele vai virar uma espécie de sidekick do Tancredo a partir de agora, e ele vai se
se despedir da mãe Susana. E por que chama mãe Susana? Depois a gente vai descobrir que porque foi ela que criou o Túlio, porque o Fernando de Mal, só porque era um homem mau, afastou a mãe do Túlio. Do Túlio, levou ela embora e deixou o Túlio órfão na fazenda, na chácara, ou na choupana da Luísa. Só para fazer mal pro menino realmente. Ele deveria ter virado um homem mau e não virou. Então isso mostra o caráter e a questão do Túlio. Legal. Só que vem uma discussão que me interessa aqui. A Susana vai dizer que ele troca um cativeiro por outro cativeiro. Tá? Ou seja, alforria não é liberdade. Liberdade é voltar para a África. E essa é a grande questão que a gente tem que entender. Por que para o Túlio alforria é liberdade? E por que para a Susana alforria não é liberdade? E a resposta é muito simples. Susana é africana, Túlio é brasileiro. Susana é uma negra escrava africana. Foi tirada, e nesse capítulo ela conta, de novo, num flashback, ela conta como ela foi tirada de África, como foi a viagem, o navio negreiro, que é navio tumbeiro, aquela coisa toda. Ok. O Túlio não, o Túlio nasceu no Brasil, ele é um afro-brasileiro. E, portanto, para ele, a liberdade no Brasil, que é a terra de seu nascimento, vale, né? E por isso a alforria vale. Então, cuida com essa dimensão. A Susana nunca vai achar, né, que ficar no Brasil é liberdade. E a ficar no Brasil é melhor a morte. Então, quando tu pensa nisso, tu entende por que ela morre e a cara que ela faz quando vai morrer lá na frente, né? Depois das torturas do Fernando. Então, para ela, a morte é liberdade. Vida é um problema. Beleza. E aí a gente entra no capítulo que não precisava existir, porque se não existisse esse capítulo, não existia problema, né? Ah, o Tancredo vai resolver a treta que ele tinha para resolver lá, ele vai ficar uns 15 dias fora, né? Porque ele estava levando um documento quando aconteceu tudo isso, aquela coisa toda. E o a Úrsula está muito triste e vai para o seu lugarzinho aconchegante, o seu cantinho, a mata. E ela tá lá, feliz e contente, ou triste, né? Esperando o Tancredo voltar. Claro que ela não vai ficar 15 dias lá, mas enfim, ela foi lá desopilar, ficar sozinha um pouco. E lá, né, ela escuta um tiro, de novo, é um prenúncio, olha só a cena, ela escuta um tiro. Esse tiro abate uma ave, essa ave cai quase que sobre ela, suja o vestido dela de sangue, ela meio que olha para a ave e ela vê então um homem já de cabelos de cãs grisalhas, né, um homem um pouco mais velho, né, que a observa. Ela tenta sair correndo e o homem a chama pelo nome, Úrsula. E aí, eu sou um conhecido de tua mãe. Ele não diz que é o tio dela, mas enfim, ele a reconhece. Meio estranho, mas enfim, ele a reconhece. E aí, ele diz que a ama e quer casar com ela. Do nada, tipo assim, ele tira esse coisa da cartola. Ah, eu quero casar contigo. E ela, não, mas se tu me amas de verdade, então tu vai deixar eu ir embora. Eu assim, não, beleza, tu pode ir embora, mas logo tu vai ouvir falar de mim. E aí termina com essa frase que é meio performática, né? Porque os bandidos, eles são performáticos, gostam de contar os planos, aquela coisa toda. Então diz, a Úrsula já foi embora e diz ele, mulher, anjo ou demônio, tu, a filha de minha irmã. E aí ele se sente humilhado, vencido. Por quê? Porque, e aí ele fala isso, né? Paulo, em algum lugar, maldição, Paulo, estás vingado. Ou seja, eu me apaixonei pela tua filha. O que é meio exótico demais, porque é sobrinha direta do cara. Então, se é permitido casar com primos, e é permitido casar com primos, mesmo primos irmãos, não é permitido, é tabu casar com sobrinhos, né? Então a questão é meio, esse cara já saiu da caixa total. Legal. O que vai acontecer? A Úrsula volta para casa, a mãe tá malzona, ela não quer incomodar a mãe com os seus próprios problemas, então não fala o que aconteceu na mata. Alguns dias depois chega uma carta, então já passaram-se aí, sei lá, 10, 12 dias, né? Alguns dias depois chega uma carta, e é uma carta do irmão pedindo uma audiência, pedindo perdão e dizendo que vai lá conversar com ela. Quem está levando essa carta é um escravo. E diz, olha, ali 1 hora, depois de entregue a carta, ele ia bater na porta da Luísa. Quando esse cara entra, né, a Úrsula reconhece que é o tal do homem da floresta e descobre então que é o seu tio, o que deixa tudo muito mais embaraçoso. Aí ela sai de casa, ela foge, e a Úrsula e a Luísa e o Fernando têm um diálogo. E o que o Fernando vai dizer?
O Fernando vai dizer que vai casar com a Úrsula ou vai virar tutor dela e ficar com ela, né? Então tem uma coisa meio doentia aqui. E nesse momento tu começa a perceber que essa doentividade do Fernando já estava lá desde antes, essa relação incestuosa. Ele tinha ciúmes do Paulo, porque ele queria ter casado com a Luísa. Então tem uma questão incestuosa desde a origem que vai aparecer ali. O que acontece? Acontece que a Úrsula volta, depois que o tio vai embora, e diz, eu vou lá na cidade pegar os documentos para casar com a Úrsula, ou os documentos para ser o tutor legal dela, porque é o que eu sou. Tu vais morrer, então, quando eu voltar, uma coisa também meio exótica, se até eu voltar, tu já estiver morta, eu vou virar o tutor dela e ninguém vai me impedir. E se tu não estiver morta, tu vai autorizar que eu case com ela. Fundamentalmente essa é a conversa, o que deixa a Luísa muito abalada, e nesse abalo, tu vai encontrar justamente, né, as últimas palavras da Luísa para a Úrsula. Foge, minha filha, foge. Foram as últimas palavras, a custo arrancadas e entrecortadas pela morte. Beleza, morreu, né, a Luísa. A primeira das grandes mortes da história. E aí não esquece, porque esse capítulo 12 me lembra muito um filme que, se tu não viu, tu tem que olhar, chamado Corre, né? Então, é mais ou menos aquela cena, né, quando o rapaz olha, né, pro namorado da guria e diz, corre, tipo, foge, não fica aqui, né? E é mais ou menos o que vai acontecer. Só que a Luísa morre, e ao invés da Úrsula fugir, ela vai com a mãe até o cemitério, enterra a mãe e não volta, ela fica sobre o túmulo da mãe, chorando, aquela coisa toda. E aí quando tu pensa, bom, beleza, o que vai acontecer agora? O Fernando vai chegar? Mas não, quem chega no cemitério de Santa Cruz, quem chega lá é justamente o Túlio e o Tancredo, que tinham voltado, né? E a gente, mas como é que eles sabiam onde é que ela estava? Tá ali em negrito. Lembrai-vos do que nos disse a mãe Susana. Sim, mas supõe tu que eu trema com a lembrança deste homem? E aí, então, eles têm que levar ela embora logo, fugir com ela, porque esse cara é muito perigoso. O próprio Túlio já disse que ele era perigoso, fez o que fez com a mãe dele no passado. Então, eles conseguem chegar antes do Tancredo. Aqui, a Maria Firmina, ela mostra um certo talento, ainda que seja um talento bem relativo. Por quê? Porque o próximo capítulo ela abre com um comentário metalinguístico. Então, cuida, seria uma pergunta legalzinha, né? Agora é preciso sabermos como Tancredo, de volta de sua viagem, pôde saber onde estava a Úrsula e o que lhe havia acontecido. Então, a história foi para frente, salvaram a Úrsula, que era a coisa mais angustiante, agora a história volta no tempo para dizer como é que eles conseguiram fazer isso. Então, cumpriu a missão, a comissão, voltou, né, para sua amada, mas quando chegou sentiu que não estava legal, que precisava chegar mais rápido, por isso passaram pela estrada de Santa Cruz, que era a estrada da fazenda do Tancredo. O Túlio, nessa hora, que vai contar para o Tancredo, né, que ele era um homem mau, aquela coisa toda. E aí, então, neste momento em que eles estão cortando o caminho para chegar mais rápido na casa, né, da Úrsula, depois do cemitério, vem o Fernando, simultaneidade, um belo trabalho de simultaneidade, né, faltando uma légua, e ele vem meditando. Não é possível, embora ela o ame, não poderá resistir à minha vontade. E demais, onde está agora? Está esse insensato? Na comarca de... Quando voltar, tudo será feito. Então, ele acha que o Tancredo está mais longe, né? Não é possível, né? Se pelo contrário, ai dele. Então, ele já fica ameaçando. Ele é um cara que é psicopata total. Beleza. Então, né? Eles chegam lá no cemitério e salvam Augusto, levando ela para um convento. Ok. Lá no convento, né, a Úrsula está muito abatida, aquela coisa toda, mas o Tancredo, não, ó, fica tranquila que agora estamos bem, agora a gente está protegido aqui pelas freiras, pelas santas paredes, aquela coisa toda. Ok, né, a Úrsula está com medinho, mas vai dar tudo certo. E tu pensa que vai dar tudo certo mesmo. Entretanto, no próximo capítulo, que é o capítulo que vai fazer uma espécie de retomada do Comendador, e aí tem uma confusão que é interessante que a gente vai ter que cuidar. O pai do Fernando, perdão,
O pai do Tancredo também era comendador, então cuida, tá? Comendador é um título que o governo dava para algumas pessoas, né? Especialmente donos de terra. Então o pai do Tancredo também era comendador, o Fernando também é comendador. A Úrsula e o Tancredo são primos, então é óbvio que ele tem que ser o pai dela. Aliás, o pai dele. Não, então cuida. O Tancredo está de um lado da árvore genealógica e o Fernando e a Úrsula estão do outro lado da árvore genealógica, ok? Mas, de novo, o capítulo 16, assim como no 14, a gente vai ter um comentário metalinguístico. De novo, tá tudo bem que usar o mesmo recurso duas vezes é meio exótico, mas vamos lá. De novo, ele vai dizer assim, a mais de uma légua de distância deixamos Fernando galopando ansioso, blasfemando e praguejando contra aquele que ventura contrariasse. Agora, onde deixaremos, por agora, Úrsula meditando os últimos acontecimentos da sua vida, que mais risões autora já lhe figuravam. Então agora a gente vai ter que contar a história pelo viés do comendador. E claro que quando ele chega, nós temos aqui um detalhezinho importante. A gente descobre que o Fernando tinha um padre em casa. Brum, como assim tinha um padre em casa? Era normal, era costumeiro, né, no século XIX, tu montar uma capela. Se fosse um rico, tu montaria uma capela. Se fosse muito rico, não só montaria uma capela, mas convenceria o bispo a deixar um padre à disposição e tu sustentaria, né, as espórtulas, que é o nome do salário do padre, as espórtulas, né, os gastos do padre. Dava status, né? Claro que nesse contexto, se tu leu Orgulho e Preconceito, a tia do Mr. Darcy, ela tem, né, aquele cara chato que vai casar com a Elizabeth, que é primo da Elizabeth. Ele é um pastor anglicano que serve a tia da Elizabeth. E era chique ter esse poder, né? Aqui o Fernando tinha um padre. Ele era amigo da família, ele era amigo da fazenda, né? Ele tinha sido sustentado pela família do Fernando, pelos pais dele, então já era um homem mais velho. Só que ele é um homem que vai olhar para as coisas que o Fernando faz e vai calar. E se nem o padre o julga, o questiona, ninguém o questiona. O Fernando, a gente já sabe, tinha ido à cidade para conseguir os documentos, mas não chegou a tempo. Quando chega lá, ela já não está mais em casa, né? Então, quando chegou na sua própria casa, descobriu que o padre tinha ido lá para fazer o velório, né? Os rituais fúnebres, vamos botar o nome chique, as exéquias, né? Da irmã. E aí, então, o que acontece tá, beleza, morreu a minha irmã, cadê a minha sobrinha? Quando chega lá, não tem sobrinha. Então questiona a Susana, ameaça a Susana diz, olha, ela estava no cemitério, o padre diz, eu deixei ela no cemitério, né? Então cadê? Não sabe, cadê? Não sabe, cadê? Não sabe, né? E ele então vai bradar, Tancredo! Aquela coisa meio, agora eu vou dar uma referência meio exótica, vamos lá. Aquela coisa meio Star Trek, né? Khan! Não, né? A ira de Khan. Então, aquela coisa dele gritando o nome. Como é que ele sabia o nome do Tancredo? Porque a bobona da Úrsula escreveu lá no galho da árvore, no tronco da árvore, no nome dela, Úrsula e Tancredo Forever. Né? Então, agora ele tem uma informação que ele não precisava ter, mas tem. Ele leva, né, manda buscar a Susana, e a Susana vai ser amarrada. Ela é uma preta velha, muito velha, cabelo branco e tal, mas vai ser amarrada num cavalo, né? Então, assim, só para mostrar sua maldade. E é nesse momento que o feitor, então não esquece, quem é o feitor? Feitor é o homem que executa as ordens do senhor branco sobre os escravos. Ou seja, para o cara ser feitor, ele tem que ter um caráter muito patife, porque ele vai trabalhar machucando as pessoas. Ele já é um cara que tem essa tolerância, que nem o cara ser torturador. Tipo assim, o cara não pode ser um torturador. Ele é um torturador. Se bem que tem, né? Estereótipo de filme, assim, torturador de manhã, mas é jardineiro à tarde, ou toca Beethoven, enfim. Mas, de qualquer maneira, o feitor, que era um homem violento, ele olha para o que o Fernando está mandando ele fazer, assim, não, é violência demais. Ou seja, a coisa está numa potência de 10 da violência. É muita violência. E aí, então, né? O feitor pede demissão, tipo, não vou fazer isso aqui, chega, é muita violência.
Não tem problema, ele já tinha mandado, né, os caras, os capangas dele buscarem a Susana, e quando o feitor vai avisar a Susana, né, que era querida por todos e tal, para fugir, ela já faz um sinalzinho assim, diz, não, não, tá de boas, eu sei qual é o meu destino, né, e eu meio que morro feliz. Bom, o que vai acontecer? Interroga a Susana, ela não diz nada da Úrsula, até porque ela não sabe onde é que a Úrsula tá, e no meio disso, né, o padre critica, todo mundo critica, ele não quer saber, não quero saber, é isso aí, pronto. Chegamos no capítulo chamado Túlio. E aí o que acontece? Passam-se, evidentemente, alguns dias. Não diz quantos dias, mas teve que passar alguns dias. Tá na hora do casamento, lá dentro do convento. E o The Best Man, né, o padrinho do Tancredo, não está lá. E aí vem a dúvida, esperamos o padrinho? Se beber não case? O que será que aconteceu? Né? Mas a questão básica é, não dá para esperar porque tá perigoso, a gente tem que casar e zarpar daqui, ir embora daqui. Beleza, então eles se preparam para o casamento. Corta, e o que está acontecendo? Túlio fora preso. Tan, tan, tan. Túlio fora preso pelo comendador. E aí, o comendador está tão desesperado que ele oferece dinheiro para o Túlio colocá-lo dentro do quarto do Tancredo antes da noite de núpcias, para que o Tancredo não consumasse o casamento, porque se não houvesse a consumação sexual, não haveria casamento válido, né? É um dos critérios da validade do casamento. Então, esse é o plano do Fernando. O Túlio, como é um cara bom, como é um cara absolutamente do lado da luz, da força, né? Ele diz, não, bem capaz, nunca farei isso. Não te preocupa, porque eu sei onde ele está. Aquela coisa do Fernando, que é do lado sombrio da força. E aí, então, ele deixa, né, o Túlio preso, e aí surge um personagem que é o Antero. Então, essa cena aqui é só para mostrar a bondade do Túlio e a maldade de outros escravos, de outros negros, né? Então, o Antero era um cara viciado, ele era um alcoolista. Então, o que acontece? O Antero é do mal, ele faz as coisas porque vão dar cachaça para ele, fundamentalmente é por isso. Ele não tem aquela coisa assim, mano, brother, né? Não somos negros, temos que nos proteger. Nada disso. Ele está ganhando a cachaça e é isso que interessa. E o que vai acontecer? Uma metáfora clara, inclusive, né, do processo de dominação da África. E o que vai acontecer? Vai acontecer, então, que o Túlio, espertamente, dá dinheiro para o Antero comprar cachaça, vê por onde o Antero sai, porque estão, teoricamente, presos dentro de um salão, né, da fazenda, volta e embebeda também, clássica cena, embebeda o Antero, prende o Antero e foge para avisar, né, o Tancredo. Por que ele prende o Antero? Para evitar que o Antero fosse castigado pela sua fuga. Então, olha só, o cara tem um caráter tão bom que mesmo o cara que ralou ele vai lá e dá um jeito de salvar. Então, esse é o Túlio, a alma generosa. E sai na pernada, né, em direção ao convento para avisar que o problema está acontecendo. Então, o que acontece? O capítulo 18, né, onde tudo isso aparece no comecinho, é um capítulo longo e é um capítulo muito simbólico, porque e isso eu botei numa prova, foi muito divertido, né? Ele tem um nome que é ambíguo, um nome que pelo menos eu tenho 3 leituras diferentes, a óbvia e as não tão óbvias. Então vamos lá, qual é a leitura óbvia? Tudo aquilo que Túlio faz para avisar Tancredo. E, portanto, toda a dedicação de Túlio em relação a Tancredo. Esse é o nome do capítulo, é por isso que ele chama dedicação. Óbvio, claro que sim. Mas, problema número 1, tudo que ele faz não resolve. São eles, disse a si mesmo, e no ardor de sua dedicação gritou com a voz que repercutiu na solidão. Então, estão saindo, né, da capela do convento, estão entrando numa carruagem, já casaram, e aí então o Túlio vai gritar, né, porque ele vê a movimentação, a traição, né, Fernando, e ele diz: "Cilada, senhor! Querem assassí!" E aí 2 tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram,
com um pavoroso estampido, e Túlio não acabou a palavra. Então, o Túlio, tudo que ele fez, ele deu a vida, inclusive, para salvar o seu senhor. Legal. Só que a opção do livro, a opção da Maria Firmina, não é uma opção romântica no sentido ultra-romântico, que era o que estava acontecendo nesse momento, o ultra-romantismo. Não, é uma opção muito mais realista, uma opção muito mais vinculada à noção de mostrar o lado negativo da vida. E, portanto, né, ele podia ter dado a vida para Tancredo se salvar, e Tancredo se salvaria feliz para sempre? Não. Né? Ever after? Não. O que acontece é justamente o contrário. Apesar da dedicação de Tancredo, isso não de Túlio para Tancredo, isso não resolveu nada. Por quê? Porque o Túlio morre, e o Tancredo já estava dentro da carruagem, né? E diz ele lá embaixo: é ele, é meu fiel Túlio, monstros, porque o assassinaram. E deu um passo para ele socorrê-lo, mas Úrsula puxou pelo braço dizendo, então ele vai sair, e aí a Úrsula puxa, não, querem nos matar, vamos fugir, né? E cobriu com seus níveos braços, os braços brancos da Úrsula protegeram o Tancredo. E aí a cena que vem é uma cena muito interessante, porque o Tancredo também tem seus defeitos, vamos combinar. Ele é um cara de moral boa, mas ele caiu do cavalo lá no começo, meio bocó, e agora ele também faz uma outra bocoice, né? Tancredo reconheceu o perigo iminente que o cercava e, abrindo a portinhola da carruagem, fez fogo com as suas pistolas. Então, ele estava com 2 pistolas, aquelas de carregar, né, pela boca, então um único tiro cada uma. E a primeira errou a pontaria, provavelmente a da mão esquerda, né? E a segunda feriu de leve a um homem vestido de luto. Evidentemente, esse homem, Tancredo reconheceu o comendador. E aí, então, né, ele se dá conta. Eu é que me perco sem a poder salvar. Né? E aí, ele quer sair da carruagem, mas ela não quer que ele saia, e essa beleza adormecida e pálida como um lírio do vale parecia sorrir-lhe com celeste meiguice, era o seu último, faltou um acento ali, né? Imprimiu-se nesses lábios de voluptuosa perfeição um beijo ardente que parecia ir-lhe a vida, era o seu último adeus. E ao contato desses lábios amados, ela abriu os seus grandes olhos quebrados pela dor, e com um olhar que exprimia a mais singular e indefinível ternura, pareceu, ela nunca diz, ela sempre parece que diz o narrador, né? Pareceu dizer-lhe, amo-te. Esse beijo foi a expressão profunda de tão sublime amor. Foi o primeiro, o casto e puro ósculo é beijo em latim, de amor que o comendador jurou ser o derradeiro. Agora tu vai ver. E aí, então, né, o Tancredo sai, e essa pergunta poderia ser uma pergunta legal de enredo. O Tancredo sai, e quem é que mata o Tancredo? Então, os aspones, né, os ajudantes do comendador seguram o comendador, o Tancredo, e o comendador, e o covarde comendador, sempre tem um adjetivo, né? E o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão. E aí o Tancredo tem que dizer, né? Porque nessa época todo mundo diz que tá morrendo, Túlio já disse antes, ele diz agora, mataste-me, farta-te de sangue, fera indômita, né? E tal. Mas nesse momento o Tancredo cai nos pés da Úrsula, a Úrsula o puxa sobre seu vestido negro, ela casou de preto, uma coisa bem também exótica, né? Porque ela estava de luto, e diz a última frase, foi o bastante para perturbar-lhe a razão. Então percebe que, de novo, um mar de sangue tingiu as mãos da Úrsula, tingiu o vestido, assim como a ave lá no capítulo 10. E então, quem é o Tancredo? É a ave, é a liberdade que a Úrsula não vai ter. E né, quem é que matou essa liberdade? Quem matou essa liberdade foi o Fernando. Né? Então, 2 vezes isso vai acontecer. Legal, só que nesse momento a Úrsula já está sem razão, ou seja, ela perdeu a razão. E ao perder a razão, percebam que nós temos mais uma semelhança com o Hamlet, né? Já que a Ofélia, quando perde o amor da sua vida, a situação é diferente, ele dá um pé nela, mas enfim, né? Quando ela perde o amor da sua vida, ela enlouquece. A Úrsula também enlouquece neste momento, perde a razão. Ela desperta tempos depois, a gente não sabe quanto tempo, horas ou dias depois, dentro da fazenda. O Fernando fica vigiando o sono, e vigiando é uma palavra bacana nesse sentido assim, né, de fazer vigília, né, do sono dela. Ela ali diz, né, 2 dias sem dormir, e ela que está dormindo parecia no seu sono dizer assassino. Assim como ela parecia dizer amo-te, agora ela parece dizer assassino. Então é só o suspiro dela que sai um assassino.
assassino, né? Então, ele chama ela pelo nome e percebe que ela está fora de si, né? E nesse momento o comendador chorava, chorava como uma criança, mas ninguém o consolava, porque ele era mau. Então nenhum dos escravos da fazenda, ninguém disse, olha só, né, vamos dar uma mão pro cara, porque o cara está sofrendo. Não, ele está realmente sofrendo, questão da URGS, ele está realmente sofrendo, só que, né, ninguém vai dar a mão para ele, coisa nenhuma. O que vai acontecer? No capítulo 20 a gente tem, então, a definição, ela é uma louca, ela está absolutamente louca, e aqui nós temos aquela morte super tradicional, super tranquila, que é a morte do suspiro. E ela, nesse transe supremo, cruzou as mãos sobre o peito, apertando nesse estreito abraço a florzinha seca de sua capela, murmurou: Tancredo. E com os lábios entreabertos, e onde adejava um sorriso divinal, e como um anjo deu o último suspiro. Então, capítulo 20, último capítulo do livro, acaba com a morte da Úrsula, uma morte muito serena, muito tranquila, muito em paz, né? Por quê? Porque tem uma noção básica desse cristianismo da época da Maria Firmina, que era muito cristã, tá? Que é a ideia de que o sofrimento, e a gente falou sobre isso na outra aula, 2 semanas atrás, a redenção pela dor, né? O sofrimento purifica. É o que acontece com a Lúcia, no Lucila, é o que acontece aqui, de certa maneira, né? Ainda que ela já fosse uma moça pura, mas purifica tudo que ela poderia ter desejado de mal e tal, tá purificado ali. Bom, tem um epílogo. E esse epílogo tem uma coisa que é moderninha. Então, o que acontece? Esse epílogo, ele acontece 2 anos depois. Então, morreu 2 anos depois. Eu passei em algum momento ali do capítulo 20, mas está escrito, tá? Que o... Que o... Ali que tá, enfim. Aquela segunda entrada ali, né? Indenizai vossos escravos do mal que lhes haveis feito, dando a liberdade. Esse ato de abnegação e caridade cristãs agradará a Deus, e então talvez a sua misericórdia infinita ele abra para vós os tesouros da sua inefável graça. O padre, aquele amigo da família, enfim, diz para o Tancredo, perdão, o padre, amigo da família, diz para o Fernando que, bom, quem sabe tu liberta os escravos, isso vai ser uma coisa assim legal, né? Vai redimir um pouco os males que tu fez, tá? E ele, logo depois disso a Úrsula morre. Bom, a gente não sabe se ele libertou os escravos ou não. A questão é que 2 anos depois, isso também já caiu no vestibular, né, tem um trocadilho interessante, tem uma brincadeirinha interessante aqui. Afinal de contas, quando tu entra, né, em algumas congregações religiosas, como os carmelitas, como os franciscanos, como os dominicanos, né, os jesuítas não, mas nessas ordens religiosas, carmelitas, dominicanos e franciscanos, tu troca de nome. Tá? Faz parte do processo de ingressar na ordem, tu ter uma vida nova e trocar de nome. Se tu viu um filme muito bonito chamado A Missão, isso vai acontecer de alguma maneira lá, né, com Robert De Niro. Então, o que vai acontecer? Ele não troca de nome, mas ele troca de vida, né? O Padre Alonso, né, no Continente, não troca de nome, mas troca de vida. Então, a ideia é de ter uma vida nova. Em algumas ordens, tu mantinha o mesmo nome, como nos jesuítas, em outras ordens, tu trocava de nome, como nos carmelitas. E o que vai acontecer? Vai acontecer que tinha um frei, que era, aliás, não era frei, né? Ele era noviço, mas enfim, frei é irmão. Então tinha um noviço, né, um cara que estava lá, noivo, que estava se preparando para ser um fráter completo, né, o irmão Luís de Santa Úrsula. E ele era meio louco. E aí tu vai se dar conta que esse cara, na verdade, vai se dar conta, não, tá escrito, né, Frei Luís Santa Úrsula, ou antes comendador Fernando P, volveu os olhos já baços pela morte, olhando para o crucificado e depois para o padre. Então ele vai para o convento tentar se redimir, mas não consegue. Está lá no seu momento de morte, também, de novo, sem nenhuma causa aparente, e ele vai se confessar. E na confissão tem uma coisa interessante, né? Porque ele está arrependido, isso foi questão da URGS, mas ele ainda sente muito ódio, então tem uma pequena contradição aqui. E ele diz, Tancredo, roubaste-me, né? Cedo tornar-nos-emos a encontrar outro mundo e lá ainda te pedirei contas como neste. Ou seja, o cara passou 2 anos se redimindo num convento para chegar no momento de morrer e dizer assim, agora eu vou morrer, agora eu vou para o céu e agora eu vou esganar o Tancredo no céu. Assim, não tem nenhum sentido isso. Mas enfim. E aí então o padre que está confessando eles, tu não vai encontrar com eles, porque os dois estão no céu e tu vai para o inferno, né? E aí vem a morte do Tancredo. Legal. Mas cuida,
Lágrima de sincera dor verteram seus olhos para sempre se cerraram e a morte imprimiu-lhe no rosto a tranquilidade da contrição. No momento de morrer, ele se arrependeu. Então, se ali ele tinha ódio, no momento de morrer, ele se arrependeu. E essa foi a questão da Ulisses. Ele se arrepende. Tá? A Maria Firmina estava escrevendo o livro, acabei o livro, ufa, beleza. Acaba com uma cena bonita, inclusive, a morte do Fernando. Pá, a contrição, ela era cristã, ela acreditava nesse arrependimento. E ela se lembrou, puxa vida, deixei a Adelaide pendurada. E um romance tem que dar conta dos personagens. Então ela faz uma coda em espanhol, faz uma emenda ali, né? Neste dia, chorava Adelaide suas primeiras lágrimas de dor, porque a opulência e o Fausto não bastavam para, aliás, estancar. E olha só, neste dia em que o Fernando, agora Frei Luís, morreu, a Adelaide chorava porque o seu primeiro esposo já era morto e ela já tinha casado de novo. E o seu segundo esposo a fazia sofrer. Então percebe que não pode, né, o cara ter morrido duas vezes na mesma história. Então, mais uma prova de que o pai do Fernando, o pai do Tancredo não é o Fernando. A Adelaide já tinha enterrado tempos antes o pai, né, do Tancredo, casou-se de novo e agora sofria nas mãos desse outro homem. E aí então ela também chorou e chorou muito porque as dores do céu que o céu lhe enviou foram bem graves. E aí, né, depois eram já tão amargos os seus dias que buscou a afanosa morada do descanso e da tranquilidade. Morreu também sem causa aparente. Aqui tem uma epidemia de suspiros. Tá? De todas essas vítimas do amor, então a conclusão do livro é essa, né? Todas essas vítimas do amor, apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa, da azarada, da sem sorte Úrsula. No convento de Pontinhos, junto do altar da Senhora das Dores, muito próprio, encontra-se uma lápide rasa e singela com essas palavras: orai pela infeliz Úrsula. Então, assim como termina a Lucília dizendo que a Lúcia é uma santa, assim também termina o Úrsula dizendo que a Úrsula é uma santa, tá? Então, comparaçãozinha básica, acabou-se o livro. Ok, gurizada? Então, acabamos nossa segunda parte da aula. Ainda que falte um tempinho ali, eu vou encerrar para a gente abrir o último bloco e aí passar, só fazer as considerações finais e abrir para as dúvidas, ok? Então tá, voltando aí. Então, gurizada, eu sou meio toque com a questão de nomes, né? Quem já teve aula comigo sabe disso. Eu acredito que as escolhas conscientes ou inconscientes, elas derivam, né, de campos semânticos e tal. E, evidentemente, que a Úrsula não chama a Úrsula à toa. Existe uma santa na Igreja Católica e essa santa, ela morreu para proteger a própria virgindade de um homem mau, né? Então, de um homem brutal, que era um Uno, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Ao chamar a Úrsula, a personagem de Úrsula, a Maria Firmina já traz uma série de elementos que são elementos voltados, né, para essa questão do que representa, né, a Úrsula. A Úrsula representa aquela que dará a vida para proteger, de alguma maneira, a sua pureza. Então, já tem ali uma questão de dimensão moral da personagem, né? Ela foi forte na sua fragilidade, vamos dizer assim. Ninguém vai te perguntar isso, mas enfim, né, eu me sinto na obrigação de dizer. Eu fiz um esqueminha básico aqui, composto de 3 triângulos que se relacionam. Depois eu brinquei um pouco, mas enfim, resolvi deixar assim mesmo, só para a gente não esquecer algumas relações importantes. A história central é a história, né, da relação entre Úrsula, Tancredo e Fernando, sendo Tancredo marido da Úrsula, casou-se com a Úrsula, né, ainda que não tenha tido noite de núpcias, ele, né, fez o ritual do casamento. Eu duvido que o vestibular cobre essa diferença, né? Porque, na verdade, o casamento não foi consumado, mas ninguém vai te perguntar isso, até porque eles não sabem essa parte do ritual. A Úrsula, né, é disputada pelo seu tio, então tem uma relação incestuosa que é o Fernando.
E Tancredo e, evidentemente, Fernando são rivais. O que me chama a atenção é que, de certa maneira, o Tancredo perde 2 vezes as 2 mulheres que disputa. Para 2 homens que são comendadores e estão numa hierarquia de patriarcalismo maior que a dele, né? Então ele perde a Adelaide para o pai, se torna então esposa do pai e logo madrasta do Tancredo, e perde, porque ele é assassinado, mas perde a Úrsula para o tio, mesmo que ela morra depois, mas enfim, perde a Úrsula para o tio. Fiz questão de marcar aqui no meio, né, que esses 2 homens não são o mesmo homem, então o Comendador P e o Fernando P são 2 personagens, né, diferentes, mesmo que o Fernando também seja um comendador, então a gente não pode esquecer isso. Eu tenho o Comendador Fernando P e o Comendador sem nome P, tá? Então cuida com essa coisa. Mas como eu tentei mostrar para você ali, não são a mesma pessoa na lógica do enredo, tá? E aí vamos combinar, seria uma história até bem interessante. Mas vamos combinar que seria estranho o cara matar o próprio filho, né, para poder ficar com a sobrinha. Então, uma coisa meio neurótica demais. E botei um quadradinho aqui, né, que é um quadradinho. Marcelo Cosa que não escute agora. Botei um triangulinho aqui, né, isósceles, inclusive, não, equilátero, inclusive, né, para mostrar a relação dos 3 negros principais da história, né? A Susana, o Túlio e o Antero. O Túlio salva o Antero, a Susana é mãe adotiva do Túlio, e Susana e Antero são africanos, e, portanto, a dimensão de uma espécie de liberdade que só vem com o vício ou com a morte, né? Já que o vício é uma espécie de antecipação da própria morte, vai aparecer nesses dois. Então, é muito importante. Por que a Susana não aceitava a alforria como liberdade real? Porque não era a volta para a África, a única possibilidade, né, é justamente... Já perdi aqui o negócio. Perdi muito agora. Onde é que está? Gurizada. Perdi o troço aqui. Achei. É justamente o... Vocês estão enxergando? Me dá um... Não, vocês não estão enxergando. Tá, vamos ter que fazer de novo esse negócio aqui, porque eu me perdi, né? Agora sim. Me dá um sinal de fumaça aí que vocês estão vendo na minha tela. Mas acho que sim, né? Então, gurizada, na estrutura, eu tenho um narrador onisciente, um narrador que não... beleza, obrigado. Um narrador que não participa da história, mas que emite opiniões especialmente sobre a condição da mulher, sobre a condição do homem, sobre a condição do escravo, do negro, tá? Então, atenta para isso. Essa pergunta já caiu, mas, de qualquer maneira, sempre é a pergunta importante ali, né? É o nosso começo de aula. Por que esse livro era importante? Pela voz e pelo lugar de fala que ele apresenta. Tá? É uma narrativa que possui desvios, né, temporais, então a história está indo e flashback, está indo e flashback, está indo e flashback. Então eu tenho 4 flashbacks, né? Tancredo e Adelaide, história de Luísa, história de Susana na África e como Tancredo soube onde estava a Úrsula, né? E tem um flash forward que é esse finalzinho ali. O livro antecipa coisas, nunca não sei o que, bom, é porque depois vai acontecer, sempre não sei o que, o amor da minha vida. Enfim, essas coisas são recursos bem típicos da literatura romântica, né? Clichê. Tem uma coisa que me incomoda. Então agora eu elogiei bastante o livro, até demais, né? Mas tem uma coisa que me incomoda. O que me incomoda? A Maria Firmina, ela fez o seguinte pensamento: como é que se escreve romance no romantismo brasileiro do Rio de Janeiro? E não esquece que nosso primeiro romance é de 44, nós estamos em 59, nós temos romance apenas há 15 anos. Então imagina que é uma coisa muito... faz muito pouco tempo que existe essa mídia romance. É que a gente pensar em vídeo de YouTube, né? Faz 15 anos, menos, que existem profissionais que trabalham com vídeo de YouTube, né? Então tu percebe que as pessoas tentam e tal, mas a questão básica é
está no começo da brincadeira. O que a Maria Firmina poderia ter feito e não fez? Então, atenta. Poderia e não fez. Ela poderia ter escrito como se falava no Maranhão. É óbvio que a linguagem dos negros não é igual à linguagem dos brancos. É óbvio que a linguagem do Nordeste não é igual à linguagem do Rio de Janeiro. Mas ela faz um esforço para ser e para escrever igual ao mainstream, ou seja, igual ao modelo padrão da corte. Qual era a esperança dela com isso? Que ela fosse lida e aceita na corte. Então ela fez um plano que é assim, eu vou falar das quebradas, eu vou falar sobre a favela, mas eu vou usar bossa nova, né? Não, velho. Bossa nova é ritmo da elite Zona Sul, Leblon, Ipanema, Garota de Ipanema, banquinho e violão. Não combina com a quebrada, não combina com a maré, não combina com a rocinha, né? Tu nunca vai ver uma favela numa bossa nova, entende? Então, tu tem que criar uma linguagem própria para representar aquela sociedade X. A Maria Firmina tentou pegar a linguagem que já existia, por exemplo, a linguagem padrão, adjetivesca, cheia de desvios gramaticais, no sentido, né, de frases um pouco mais tortas, como Alencar fazia, como o Macedo fazia e outros tantos, e tentou aplicar na obra. Então, sou um pouco falso e é a minha crítica ao livro, ok? Então, apesar disso, tem os pequenos desvios gramaticais que ela comete, mas de qualquer maneira, o que me interessa é vocês perceberem essa intensa adjetivação, violenta, terrível e espantosa tinha sido a crise, né? Então tu percebe que, tipo, vai mais pro substantivo, sabe aquela coisa que a gente fala, né, em oficina de criação literária, mas esquece um pouco o adjetivo e vai mais pro substantivo para dizer o que tu quer dizer de verdade. É uma coisa meio Hemingway, mas de qualquer maneira tá ali colocado, tá? Então questões textuais é mais ou menos por aí. Questãozinha da URGS, pergunta que eles adoram fazer, o romance narrado em primeira pessoa. Não, é narrado em terceira pessoa. Por Úrsula, não, então já estaria errado aí, mas aí facilita a coisa, né? Jovem negra escravizada e depois alforreada por Tancredo, senhor com quem a protagonista se casa. Né? Então, assim, tá cheio de erros aqui, mas enfim, né? Ela não é uma jovem negra, é uma jovem branca, atenta para isso, não é ela quem narra a história, até porque ela morre. Né? Então tem uma série de questões aí que fazem a primeira estar errada. A linguagem apresenta variedade de registros. Personagens negras comunicam-se de forma coloquial, personagens brancas adotam a norma culta da língua. Foi exatamente isso que eu falei que não acontece e que me incomoda, né? Entende? Por quê? Porque os negros falam a mesma língua dos brancos, porque não tem esse jogo, né, de mostrar a realidade, a veracidade, né, da linguagem dos personagens. Então também está falso porque não acontece isso. Já foi pergunta em 2019. O enredo é centrado no amor fracassado de Úrsula e Tancredo, embora o personagem Túlio e a mãe Susana sejam cruciais para o romance. Não especificaram porquê, no sentido assim de capítulo específico do Túlio, né, 17, ou da Susana, o 9, mas aparece ali que são importantes. Então, sim, são importantes. O escravocrata comedor Fernando, o antagonista de Tancredo na disputa por Úrsula, arrepende-se de seus crimes no final da vida. Então, quando ele está morrendo, ele tem um olhar de contrição, de arrependimento. Então, sim, também é verdade. Uma questão que não era assim muito complicada, né? Mas, de qualquer maneira, exigia aí um conhecimento básico dos nomes e esse tipo de coisa que a URGS gosta de fazer. Em 2020, parece que eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V, também é um VOF, também são 4 itens, e também a primeira diz um romance narrado em primeira pessoa por Úrsula, jovem negra, que aprendeu a ler com a patroa Dona Susana. Então, eles mexeram no final para botar uma coisa ridícula também, né? No sentido de Dona Susana, não, Susana é a escrava, tem que saber que é escrava, mas de qualquer maneira, aparece ali a ideia do narrado em primeira pessoa por Úrsula, jovem negra. Então, a mesma informação que tinha no outro ano. De novo, está errado. Adelaide é a menina pobre que busca ascensão social. Sim, né? Ela é a sobrinha pobre lá da mãe do Tancredo. Através do casamento, como muitas mulheres faziam na época. Sim, ok. Nenhum comentário a respeito disso, assim, tipo, pronto. A crítica ao modelo patriarcal está especialmente, não especificamente, não necessariamente, não somente, mas especialmente centrada nas figuras de Tancredo e de seu pai. Aqui teve gente que leu isso de maneira problemática, ou seja, que Tancredo era uma figura patriarcal. E não é isso que está sendo dito. Na figura entre Tancredo e seu pai, ou seja, a dimensão patriarcal que o pai de Tancredo
exerce sobre Tancredo. Então, cuida para, né, ler com clareza o que está escrito aí. Podia ser escrito de uma outra maneira, mas, né, sim, é verdade. E o romance caracteriza-se como transgressor à produção romanesca do período, sim, por apresentar Túlio e Antero como sujeitos constituídos de humanidade. Não quer dizer que eles têm uma boa humanidade, mas eles não são estereótipos. O Túlio, ele tem lá os seus sentimentos, o Antero tem lá os seus defeitos, então eles são dotados, não são paisagem, né, como eram os escravos na obra do Alencar, por exemplo. Então, eles aparecem ali e demonstram os seus sentimentos, mesmo que sejam sentimentos ruins ou defeitos, como no caso do Antero. Ok? Então, essas eram as questões, as duas, depois aquela outra lá atrás, né, que a gente já tinha feito. Gurizada, é óbvio que a escravidão é um elemento fundamental no romance, poderia aparecer mais alguma coisa, isso aqui eu já falei ao longo da aula, mas só vou destacar um detalhezinho importante. É o primeiro livro brasileiro onde o negro é parâmetro de elevação moral. Estou destacando o que eu falei lá no começo do capítulo 1. Tá? Então, o primeiro romance no qual o negro é parâmetro de elevação moral. E vai demorar muito tempo depois desse romance, até porque ele não fez escola, do tipo assim, ele não foi lido por muitas pessoas que, que legal, vamos falar sobre isso agora. Vai demorar muito tempo para que ele voltasse a ser. Só na obra do Lima Barreto, o negro vai ser dotado de novo, né, de uma moralidade. E no Simões Lopes ainda vai aparecer alguma coisa ali, mas, né, com 2 pés atrás, porque o negro Bonifácio morreu porque merecia morrer, porque era bagaceiro demais. Tá? Mas olha só, eu levantei aqui 4 escravos. O Tobias da Moreninha é um escravo feliz. Ele é feliz porque ele é escravo, e ele diz isso no livro. O Prudêncio do Brás Cubas, não que o Machado apoiasse a ideia, mas a primeira coisa que o Prudêncio faz quando recebe a alforria é comprar um escravo para poder bater. Então, a reprodução do comportamento do branco, né? Essa reprodução aparece no Prudêncio. A Bertoleza do Curtiço, percebe que já é 1890, já são aí 30 anos depois da Úrsula, mas não interessa, a Bertoleza quer casar com homens brancos, né? Ela quer ficar com homens brancos para branquear a pele, porque ela intui, ela sabe que é melhor, né? Então tem uma dimensão de eugenia aqui nessa representação ainda. E o Amaro, que tem o primeiro protagonista negro da literatura brasileira, no Bom Crioulo, já em 95, quase no século XX, ele é um negro homossexual, e justamente por isso, por ser negro e homossexual, é bandido, rouba, mata, né? Então ele é cheio de defeitos, porque ele tem essa duplicidade, né, na sua representação. Ele é negro e homossexual, e são duas coisas absolutamente negativas dentro da construção da história lá do Bom Crioulo, ok? Então, o que vai acontecer? O Gregory Rabassa, que é um estudioso sobre essa questão da negritude, vai dizer justamente isso, que a literatura, por exemplo, no Brasil até 88, o negro apareceu em papéis diversos sob ângulos diferentes. Os primeiros inscritos geralmente incluíam polêmicas contra a forma da escravidão, Corrente queria contribuir com outras obras até a abolição, e mesmo depois disso, em retrospectos. Como pessoa, o negro foi descrito como quase tudo cabível na escala humana da interpretação. Figura semelhante a feras, que servia apenas para o trabalho pesado, selvagem, que não se pode confiar e que se revoltará na primeira oportunidade, herói lutando contra a opressão injusta, servo fiel imbuído de grande amor pelo seu senhor, figura exótica que desperta desejo, pobre ser humano rebaixado de anseios justos devido a uma missão iníqua, que é a escravidão. Em poucas palavras, o negro apareceu sob quase todos os ângulos concebíveis pelos autores que dele se ocupavam, especialmente porque, na verdade, quem se ocupou do negro não foi nunca o negro, né? E essa é a grande questão. Bruno, será que eles podem comparar o capítulo 9 com o navio negreiro? Poder comparar, pode, né? Então eu botei aqui um fragmentinho, né? Botei aqui as imagens do navio negreiro e botei aqui um fragmentinho, né, do navio negreiro parte 5, né, que é a comparação presente e passado, passado de liberdade, presente de escravidão. Mas não esqueçam essa coisa importantíssima aqui, ó, a data. Se alguém influenciou alguém, não sei se Castro Alves leu Maria Firmina, não tem nada na biografia, nos escritos do Castro Alves que, porque era normal, assim, tu fazer um poema para alguém, e aí seria normal ele fazer para Maria Firmina, mas ele não faz isso. Então a gente não sabe se ele leu. Mas se alguém leu alguém para influenciar, né, o livro Úrsula é 10 anos antes do Navio Negreiro. Então, Barbada, né, a Úrsula não pode ter sido inspirada pelo Castro Alves em sua poesia. Pode ter inspirado, mas não sabemos se inspirou ou não. Já falei sobre isso no nosso esqueminha, mas eu tenho lá 3 africanos, né? O Túlio é afro-brasileiro e é o único dos 3 que é afro-brasileiro, por isso a ideia de uma liberdade no Brasil. Ok? Outros elementos.
Último slide, fechamento da coisa. Vários tempos, vários espaços e várias ações. A história não se passa num único lugar, a história tem uma multiplicidade. É a fazenda, é o cemitério, é a casa do Tancredo, é a choupana, é o convento. Então, vários lugares, vários espaços, né? Vários tempos, muito. A história se passa mais ou menos em alguns, sei lá, dá pra pensar ali 15, 20, 30, uns 2 meses e pouco, né? Entre o Tancredo chegar lá e claro, e depois ainda 2 anos por causa da morte. Tem o maniqueísmo. Maniqueísmo é a palavra importantíssima aqui, ou seja, eu tenho de um lado e de outro, né, essa dimensão do personagem, o bom contra o mal claramente apresentados, ok? Os sentimentos são exacerbados. Eu falei para vocês que esse romance é da época do ultrarromantismo. E se ele não tem o final ultrarromântico de que o amor vence tudo, porque o amor não vence a maldade, não vence o masculino, não vence a escravidão, né? São as grandes forças que vão aparecer ali. A dimensão de exagerar sentimentos aparece. Então, nunca amarei outra pessoa, maior sofrimento de todos, sempre essa coisa muito hiperbólica, muito exagerada, né? Tem remorso e tem loucura como punição. Então, o Frei Luís ficou louco, e ficou louco porque ficou com remorso. Então, essa dimensão tem a ver com o sentimento exagerado que apareceu ali antes. Mito do amor à primeira vista é um tema que aparece ali. A primeira vez que o Tancredo vê a Úrsula, se apaixona. A primeira vez que o Tancredo vê a Adelaide, se apaixona. A primeira vez que o Fernando vê a Úrsula, se apaixona. Então, tem essa coisa do amor à primeira vista que aparece ali. O império dos sentimentos que levam a cenas típicas do romantismo, a ligação com a natureza, a ideia da mata, e a mata está triste e ela está triste junto. Então isso vai ser, e aí desmaia, né? Então essa coisa é bem típica do romantismo, do clichê romântico, tá? Então agora falando de defeito, né? Já falei isso, né? O tempo inteiro anúncios e presságios do que vai acontecer. O texto descarta, isso aqui é bem importante. Então vamos lá. O texto descarta o final feliz e opta pelos esquemas consagrados do romance gótico. Para quê? Para estabelecer uma espécie de caridade com o público. O público vai olhar e vai dizer assim, puxa, que história triste. Puxa, né, olha só, né, olha o que aconteceu com essa moça. E aí vai se preocupar com tudo que está em volta da história. E qual é a mensagem da Maria Firmina? A mensagem é justamente essa denúncia. Denúncia de que o homem branco, então o homem branco, ele domina os dois aspectos da vida que estão na sua volta. A mulher, seja ela branca ou não, e o escravo. Então, tu vai perceber que os homens, salvo aqueles dois que eu falei no começo, Tancredo e Túlio, eles são vistos negativamente, mesmo o negro escravo, né? Ao mesmo tempo, a mulher sofre sempre, independente, né, da escolha que ela faça, ela vai sofrer absolutamente sempre. Tá? Então, por isso, os destinos precisam ser daquele jeito, assim, meio clichêzão, todo mundo morre no final, mas justamente para mostrar esse lado trágico da sociedade. Ok, gurizada? Então, miraculosamente, eu acabei no horário hoje, olha que espetáculo. Tá? Fico à disposição para tirar dúvidas, anseios, angústias de vocês. Vamos lá, vamos aproveitar esses minutinhos aí.